Dr. John Lilly, a pioneering dolphin researcher, discovered that the brain of a bottlenose dolphin is 30% larger than the average human brain and just as complex. Humans have had their large brains for less than 1 million years. On the other side, dolphins have had their large brains for perhaps 30 million years. So, why would the dolphin develop such a large brain unless it was doing something extraordinary with it? Buckminster Fuller reinforces their belief that a relationship with dolphins could be of enormous benefit to humanity. Dolphins have a clear idea of abstract concepts. One could even go further and say that dolphins are capable of creative thinking. Fishing with a throw net, also known as a cast net, is an ancient practice that dates back thousands of years. Bring this knot up and you seize this end down with a double knot. Used by various cultures around the world, this simple and effective technique has been fundamental for the subsistence of coastal communities. Passed down from generation to generation, the skill of handling the cast net is a dance of knowledge and tradition, preserving a vital link between humans and nature. And that completes Just about every dolphin encountered in the past 20 years has been cataloged. Answers come slowly. Analysis can take weeks for every hour of data from the field. Mullet fishing is a traditional activity in many coastal communities, especially in southern Brazil, where the mullet season takes place. An estuary is the entire region where the salt water of the ocean is diluted by the fresh water of a river. A bit of sand and mud. Some grass to mark where a river meets the ocean. It's difficult to imagine the value of such a place. Eu queria te perguntar uma coisa. Você também sente algo estranho quando acontece alguma coisa rara na sua frente? Bom, eu sinto isso direto. O engraçado é que, quando isso acontece, me pego oscilando nas conclusões. Às vezes, acho mais confortável pensar que é tudo fruto do acaso. É quando alguém solta aquela frase banal.
Nossa, que coisa, né? Que coincidência. Mas quando tento voltar a pensar sobre isso, também me pergunto: será que isso aconteceu por um motivo? Imagino que alguns de vocês estejam pensando: por que esse cara tá falando isso? Fiquem tranquilos, eu entendo. Mas é que quando conto essa história que vocês vão ver, vejo muita gente fazendo as mesmas perguntas. É por isso que agora estamos em Laguna, a famosa cidade catarinense, onde um fenômeno raro acontece. Sejam bem-vindos. Os botos agrupam essas tainhas, conduzem para esta barreira, uma fileira de pescadores lado a lado, e aí que eles desenvolveram um método de sinalizar para os pescadores e fazer com que as tarrafas fossem lançadas de preferência, todas ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. Está bem dito que esse sistema ele é um sistema único, né? São poucos os exemplos que nós temos mundo afora. Existem 4 lugares na costa brasileira, bem todas aqui no sul do Brasil, onde existe interação de botos e pescadores de tainha. Tá? Lá no sul em Tramandaí, depois na foz do Rio Mampituba, em Torres, e do Araranguá, em Santa Catarina, e aqui em Laguna. Esses botos e a interação com a pesca estavam nos jornais destas cidades. Dezembro, 1949. O boletim trimestral da Subcomissão Catarinense de Folclore publica a crônica A Pesca com o Boto, escrita por João dos Santos Areão. Assim diz o texto: quando o boto surge a uma certa distância, os pescadores se alinham na praia e acompanham-no na sua versão. Se nas imagens a gente já fica de queixo caído, eu posso te garantir que ao vivo é ainda mais incrível. É uma experiência que vira um belo quadro na parede da nossa memória. Como vimos, essa interação entre os chamados botos de Laguna e os pescadores não é de hoje. Há anos ela vem chamando a atenção de gente do mundo inteiro. Por isso, te convido agora a ir um pouco além. Quero te mostrar como esse fenômeno é mais fascinante do que você imagina. Essa dança entre pescadores e botos faz parte de algo maior, de um sistema cujas peças juntas garantem a manutenção da existência de cada ser ali presente. Um ecossistema é um conjunto de organismos interagindo com aquela parte abiótica, não vívida do sistema. E pela essa interação eles vão construindo processos ecossistêmicos. Então aqui a gente sabe que existem várias espécies que formam a biodiversidade no sistema estuarino. E a gente sabe que existem algumas espécies que são mais evidentes para nós, como por exemplo o boto. O boto é um componente biótico daqui, a população de boto, que atua como predador, topo de cadeia, né? E que ele tem uma relevância muito grande para a estrutura desse ecossistema. Dentro dessa abordagem ecossistêmica, somos competidores de recursos. Então, por exemplo, o boto ele atua como topo de cadeia, né? Assim como nós, seres humanos, que pescamos nesse sistema. Para entender, por exemplo, como uma extinção da população de boto ou uma diminuição alteraria esse sistema. Como eu comecei a
há 30 e tantos anos atrás, a descrever os comportamentos dos botos, a relação com a pesca da tainha, eu hoje estou podendo fazer um comparativo, né? Um comparativo do que era, do que é agora. Era uma Kombi que nós dirigíamos, entrávamos na Praia da Tesoura, estacionávamos aqui onde a gente está conversando e abríamos as portas da Kombi e ali então a minha equipe ficava sentada e quando eu tinha auxiliares era maravilhoso, porque daí alguns iam contar os pesos. E esse comparativo é em muitas dimensões diferentes, é principalmente o comportamento dos botos e dos pescadores. Se eu tivesse que escolher uma palavra para qualificar um cientista ou um pesquisador, seria observação. Foi observando esse comportamento tão único dos golfinhos que estes pesquisadores decidiram concentrar sua atenção nesta relação que acontece aqui em Laguna. Ali na Praia da Tesoura, onde o rio Tubarão encontra o mar, o trabalho feito por esse grupo de pessoas é hoje peça-chave dentro deste sistema que estamos falando. O projeto de longo prazo é uma coisa que não é tão comum a gente conseguir. E o PELD tem essa função, sedimentar projetos de longo prazo. Como disse, um dos principais programas do CNPq que tenta fomentar pesquisas de longo prazo, né? Então, atualmente nós temos em torno de 45 PELDs financiados pelo CNPq. Na verdade, o PELD ele define um sítio de pesquisa, e Sela é o nosso sítio de pesquisa. É algo extremamente difícil de conseguir apoio e extremamente raro no Brasil. Desde o fim da década de 80, quando eu comecei, a gente tem medido a quantidade de botos, tem estimado estatisticamente a quantidade de botos aqui. A população de botos é uma população pequena, a gente está falando de não muito mais do que 50 indivíduos. E ela aparentemente está se mantendo estável. Mas quando eu digo que não está em declínio propriamente, isso não significa que está tudo bem. Tá? A gente tem taxas de mortalidade muito alta e essa população só não diminui porque a taxa de reposição, de reprodução, ela por hora ainda é alta. O que acontece com qualquer população muito pequena é que qualquer coisa não previsível que aconteça, aquilo ali pode desmontar muito rápido. É uma interação extremamente rara, extremamente sensível, extremamente complexa e nós temos estudado essa interação já há algum tempo. Faz 15 anos, né, de acompanhamento, não só da interação, mas da própria dinâmica desses pescadores e dos botos em especial. Tanto os botos, quanto a tainha, quanto os pescadores, por eles estarem inseridos no ambiente, eles ajudam a manter todo o equilíbrio do ecossistema, né? É até difícil mensurar, por exemplo, se desaparecesse totalmente agora esse sistema. Teriam perdas certamente ecológicas, né, para o ecossistema aqui de Laguna. É uma coisa que a gente está tentando responder também, como que essa interação ela influencia o sistema como um todo, estuarino, a lagoa como um todo. Eventualmente a gente pode ter uma perda dos benefícios para os pescadores, já que eles dependem dos botos para acessar esses benefícios independente de quanto de tainha que tem, pode ter muita, pode ter pouca, quem acaba realmente garantindo esses benefícios são os botos. Então, num longo prazo é necessário uma manutenção tanto do lado dos pescadores, transmitindo essa cultura deles para as próximas gerações, mas também dos botos. Então, os desafios do PELD é sim compreender a função dessa interação para a população de botos, para os pescadores, para o sistema como um todo, incluindo outros aspectos ecológicos, mas também o componente social e o componente econômico, né, o bioeconômico, que é um dos objetivos centrais do PELD. Sob o guarda-chuva do PELD,
Vemos diversas frentes de pesquisa sendo feitas por diversos pesquisadores. Nesta perspectiva, resultados surgiram do trabalho árduo e dedicado destes profissionais. Eles conseguiram, por exemplo, descrever minuciosamente todas as características dessa interação entre botos e pescadores e também mensurar o número de golfinhos que ali atuam. Conseguiram medir também a taxa de sobrevivência destes animais, já que a população, a muito custo, tem se mantido estável. Algumas das frentes de pesquisa que são feitas ali são realizadas sob perspectivas diferentes que se complementam, como, por exemplo, a comportamental, populacional, acústica e genética. O bonito de ver é que cada um ali está com um foco e um olhar diferente sobre o fenômeno. São projetos individuais extremamente coletivos. Já existiram interações entre botos e humanos em outros lugares do mundo. Na Austrália, na Mauritânia, na África, assim, já ocorreram e não ocorrem mais. Essa tradição aqui poderia desaparecer? Poderia, pode. Então a gente precisa, para que isso se mantenha, pensando no futuro, os 3 componentes biológicos, boto, tainha, o peixe em geral e o pescador artesanal interessado, e o conhecimento de o que um faz e como faz e o momento de agir. Por isso que ela é uma interação delicada, né? Passa bem ela toda. Vai bater na traseira, só vai ofuscar. Tem um botinho de novo. Aquele de novo. Vamos pro Cerro do Mar que tá na hora. Igual esse ano, teve pescador de 45 anos que disse que nunca viu tanto peixe na vida como viu esse ano na nossa praia, aqui na nossa lagoa, entrando peixe. Entrou peixe 2 meses sem parar, todos os dias, todos os dias. Tem um pescador de antigamente que disse que nunca viu. Só que o que aconteceu? Ah, entrou peixe, entrou. Não tinha boto. E é como eu falei, de 100 peixes, sem o boto, dependendo, a gente vai pegar 1, 2. E olha lá. E com ele a gente pega 90, 95% do que passou. Sem o boto aí, 90% desse pessoal que estava feio não existia. E esse ano foi assim. E infelizmente está cada vez pior, né? Está piorando cada vez mais. Comecei a tarrafear com 15 anos, aí com 20 anos eles eram nascidos já. Caroba, Figueiredo, Scooby. Então eu peguei eles desde pequenininho, né? Então o cara pega aquela amizade, porque eram uns botos bons que tu sabia, pô, pulou é na certa que eu vou pegar peixe. Se ele pular para mim, o meu dia tá safo. E aqui, na medida que vai nascendo, vai ter as gotas, elas vão ganhando os filhotinhos, e a gente vai colocando o nome nos filhotinhos. Os pescadores há muito tempo classificam os botos em botos bons e ruins. Na verdade, esses animais não são bons e ruins, é que os bons são aqueles, para eles, que interagem com a pesca. Os ruins são que pescam por si próprios e fazem ao seu modo a sobrevivência, né? Então é isso aí, esses botinhos sempre vão dar botos bons. Porque foram acostumados com as mães que eram boas, que trabalhavam, que cercavam o peixe para a terra, porque ela cercando o peixe, ela tanto traz peixe para o pescador, como ela se beneficia também dessa interação com o pescador, que ela tira o peixe da tarrafa também. Não, os filhotinhos, desde a hora que eles já têm a base de 1 ano, eles já começam a trabalhar com peixe. Não peixe grande, mas eles começam já a pegar peixe pequenininho, então eles já pulam na frente da bota. Inclusive agora tem um que eu botei o nome de atrevido, que é o filho do porquinho. Sim, porque cada bota ele tem uma característica de trabalhar, tá? No modo de respirar e no modo de ver o peixe. Tem uns botos que chegam aqui no Bico da Pedra, onde vocês estão observando agora. Se tem peixe ali, ele já vai vir por trás do peixe e já começar a cheirar no peixe. Como se estivesse respirando. Mas não, pelo gesto dele a gente já sabe que ele está levando um cardume de tainha. E no modo dele vir só em cima respirar, já é outro movimento. É um movimento mais brincalhão quando está com o outro. Não é aquele movimento já sério, ó, eu estou querendo pegar algo. Vai fazer a volta no peixe. Então o gesto dele vai ser um gesto mais enérgico. Não vai ser aquele gesto de brincalhão que tu acha que é um gesto de brincadeira, de respirar, e o outro é o sério de pescar, de trazer o peixe para a terra. Toda vez que vejo a ciência sendo feita, independente de onde, como ou quando, eu sempre gosto de ter em mente as etapas do chamado método científico. Aqui em Laguna, podemos dizer que, de alguma maneira, botos, pescadores
e cientistas cumpriram estas 5 etapas: observação, hipótese, teste, análise e conclusão. É claro que não podemos dizer que todos fizeram isso consciente ou intencionalmente. Isso é uma metáfora para mostrar que, se fizermos esse caminho lógico, podemos ter a garantia de mais sabedoria, cautela e cuidado em tudo o que fizermos. É um passo a passo que pode ser aplicado no nosso dia a dia. Olhe bem como todos usaram a observação em algum momento da história. Assim como os pescadores, os botos notaram a presença dos cardumes de tainhas nadando ali na bancada de areia na foz do rio Tubarão. Os pesquisadores, um tempo depois, observaram com curiosidade a relação destes 2 grupos. Depois de observar, todos fizeram perguntas e elaboraram suas hipóteses. Os botos, quando viram o interesse dos pescadores em também pegar as tainhas, pensaram que, hipoteticamente, poderiam empurrar o cardume para os pescadores, e quem sabe isso deixaria as tainhas confusas. Assim, ficava mais fácil de capturá-las. Para os pescadores, a hipótese era que, se talvez os golfinhos ajudassem, também seria mais fácil pescar as tainhas com suas tarrafas. Os pesquisadores, é claro, fizeram mais de uma hipótese, já que na ciência é preciso fazer mais de uma pergunta. Todos ali tiveram que agir para ver se suas hipóteses tinham fundamento. Assim, partiram para a fase de teste. Os botos testaram algumas maneiras de empurrar os cardumes e de também sinalizar para os pescadores o momento certo para lançar suas tarrafas. Estes, por sua vez, testaram inúmeras técnicas para que a captura fosse o mais eficiente possível. Já os pesquisadores testaram diferentes técnicas para poder coletar os dados de maneira lógica e assertiva. Depois de um tempo, os 3 grupos foram para casa para pensar, analisar os resultados dos testes e rever suas técnicas e questionamentos. Analisar tudo isso requer tempo e humildade. E por último, a conclusão. Para pescadores e botos, concluiu-se que ambos podiam se ajudar e ganhar com essa parceria. Valia a pena estar ali e agir em conjunto. Os pesquisadores, como sabemos, chegaram depois no tempo histórico, mas logo concluíram utilizando outros meios, que de fato aquela interação se classificava como mutualismo. Historicamente, ainda não sabemos dizer quando tudo isso começou. Em certo momento, após criada essa dinâmica, sinais de um desequilíbrio foram surgindo. Ameaçados, os golfinhos passaram a apresentar sintomas que fizeram os outros 2 grupos perceber que algo estava errado. Foi quando cada um, à sua maneira, pôde ter olhos atentos para os problemas. Perceberam também que, se não juntassem forças, a saúde deste ecossistema corria um grande risco. A gente tem dificuldade de entender o pescador como um ator, como uma entidade desse ecossistema todo, assim como o boto tem o pescador também. Eles tentar entender o que eles já entendem muito bem, né? Mas é exatamente esse choque de visões que talvez permita uma compreensão mais ampla, né, do que tá acontecendo. Então a gente valoriza muito a visão deles. Nós pescadores, a gente não tem o estudo, a gente convive com o bicho. E o estudo está vindo de fora. Geralmente para nós isso agrega, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. A partir do momento em que a gente começa a monitorar e começa a registrar as ocorrências, a gente começa a ver que, opa, peraí, tá morrendo mais bicho do que a gente imagina. E aí também comecei a ser cobrado. Porque que morre, né? Se morre, então tu tem que dar uma solução, tu tem que dar um jeito. O tempo da ciência, às vezes, não é o tempo da demanda, da emergência. Ele é um produto que ele precisa de maturação, ele precisa de, né, uma interiorização, de uma concentração, ele não sai de uma hora para outra. E aí esse tempo, essa diferença do tempo gera ali, não sei se um conflito, mas gera uma certa expectativa frustrada para os pescadores, né?
isso tudo agrega muito. O estudo agrega muito a não extinção do bicho. Agrega bastante pra gente. E aí tu começa a ver, cara, aí nós estamos num cenário que é bastante complexo. E as mortalidades que a gente veio acompanhando ao longo do tempo, elas mostram, né, um perfil de interações. Não é uma única interação. Então a gente teve interação com pesca, a gente teve algumas interações traumáticas, bichos com fraturas em crânio, fraturas em rosto, neonatos mortos, bichos assim, que morreram logo depois de nascer, com menos de 10 dias. E isso vai montando esse nosso quebra-cabeça, né? E fica muito claro de que a mortalidade é um efeito natural, ele é um evento natural. Então, o que nos preocupa é quando a gente tem uma mortalidade anormal, que é quando o bicho está morrendo numa faixa etária que não era o esperado. Mortalidade infantil é esperado, não com as taxas que a gente tem tido nos últimos anos. A mortalidade de indivíduos juvenis subadultos também não era o esperado. A gente começou também a ver outras coisas, que outras patologias também estavam acontecendo. E aí, alguns bichos muito parasitados, alguns bichos com lesões virais, né, de pele virais, sinal de que isso já está sendo reflexo do ambiente. Então, então agora é fato. Pela quantidade, pela reincidência, pela proliferação de algumas doenças, é sinal de que o ambiente tem algum problema. Então, todos esses problemas, né, especialmente o esgoto que não é tratado direito, o lixo, os ruídos, né, o uso do espaço, enfim, sem muita regulação, né, lancha, a ocupação desordenada, né, a desfragmentação dos hábitats, e todos esses problemas podem acarretar, e eu acho que já tem estudos demonstrando isso, e o que eu vejo assim, com o tempo, a gente pode até perder essa relação, né? Do boto com o pescador, né, que ocorre aqui, que é histórico. Conservar a pesca artesanal talvez seja uma das melhores ferramentas que a gente tem para a conservação ambiental. Ninguém mais quer um ambiente limpo, saudável, equilibrado do que o pescador. Ele tem total ciência que para ele pescar tem que ter qualidade ambiental. O pescador é o último que vai degradar o ambiente dele. Como que se deu a pesca artesanal, né? Se for ver, os pescadores, eles são os grupos tradicionais mais antigos que se tem aqui, né? Todos nós chegamos depois deles e fomos ocupando o espaço do território pesqueiro, né? Ter pesca sustentável tem que ter qualidade ambiental, não pode ter poluição, não pode ter esgoto, não pode ter lixo, né? Tem que ter monitoramento dos recursos pesqueiros, né? Tem que ter políticas públicas para regrar essa pesca, para dizer quem pode e quem não pode ocupar esse lugar, proteção da área do entorno. Ele é o guardião de tudo, né? O PELD não deixa de ser um diagnóstico, né? Um diagnóstico da saúde ambiental do complexo lagunar, sendo o boto o foco de tudo isso, né? A saúde do boto vai estar falando sobre a saúde do ecossistema todo, né? E isso é importante para o pescador também, tendo esse conhecimento. Olha, vou ser sincero. Me perguntei algumas vezes se aquele esforço de tantos anos de pesquisa era realmente necessário. Por que ficar analisando tantos detalhes de interação e comportamento? Mas depois de ouvir todas essas pessoas, o conceito de ecossistema fez sentido finalmente. Tendo em mente que para um ecossistema se manter saudável, é preciso que todas as partes, grandes ou pequenas, estejam também saudáveis. Ficou nítido para mim que cada detalhe de fato importa. Como vimos, os botos estão em uma posição importante nessa cadeia trófica.
cuja saúde é um dos grandes indicadores de todo o resto do sistema estuarino. Ou seja, eles estão ali na linha de frente, como verdadeiros guardiões dessa coletividade. E veja só, começamos essa história vendo que é um fato conhecido há tempos que golfinhos são seres extremamente inteligentes. Então, se eles continuam ainda interagindo com os pescadores, mesmo com sinais de um ambiente ameaçado e poluído, mesmo com seus pares morrendo devido a esses problemas, então é porque eles têm um motivo para isso, que é preciso olhar para este ecossistema com atenção, de maneira holística. Agora, entendo com mais clareza a importância dos trabalhos que o PELD faz, com os estudos sobre os botos de laguna e todas as outras áreas de pesquisa. O PELD ele vem exatamente para somar com essa discussão, porque a ideia não é simplesmente você apontar o dedo para uma atividade de pesca específica, mas tentar entender o que está acontecendo. Mas a gente tem que caminhar nesse sentido, tá? Nessa direção. Que a gente juntos consiga, enfim, propor algo, tá? Que não seja uma solução fácil, mas seja a melhor solução. Nunca é. Quando a solução é fácil demais, talvez ela não seja a solução. Tá? Então, por isso, esse olhar mais sistêmico. Tá? Acho que sem entender o todo, a gente não consegue. A minha vontade, assim, ó, é entrar na casa da pessoa e dizer assim, ó, vai lá ver o que tu tem de mais lindo no mundo. É um boto saltando na onda. Quando eles estão vindo, eu sinto eles. Eu sou apaixonada pelos meus botinhos. Vontade de botar na cabeça da pessoa, assim, ó. É uma vontade tão grande de viver para continuar olhando eles assim, ó. Tu não tem noção. Quando eu tô triste assim, ó, que eu tenho algum problema, todo mundo tem problema, né? Não tem nada que pague no mundo, nada, nada. Problema todo mundo tem, né? Problema todo mundo tem. Eu sonho com os botos. E quando o tempo tá ruim, eu também venho. Se não tem boto, não tem peixe. Se não tem boto, não tem peixe. A gente vive do boto principal e o dia que o boto sumir aqui, acabou. Não tem mais peixe. O que vimos aqui é uma luta de cada parte do ecossistema lutando para mantê-lo vivo. Mas em Laguna, essa luta é especial. Afinal, aqui, botos, pescadores, tainhas e pesquisadores fazem isso com garbo, fazem isso com elegância. E em Laguna, ela é coletiva. Agir com garbo é agir com tato, com empatia, com respeito e, é claro, com unidade e parceria. Acho que é por isso que o cenário disso tudo é tão lindo. Não acham? E hoje, se eu fico longe disso aqui, parece que tem um pontinho vazio. Faz parte da minha vida. Agrega a minha vida. Além disso, por ser rara e única, essa interação entre botos e pescadores é um belo exemplo para termos esperança em um mundo mais protegido e conservado. Essa relação nos mostra que é possível sim viver em harmonia com o meio ambiente
nos mostra que é possível viver um mutualismo equilibrado, cujas partes se beneficiam de maneira equivalente. Entende? É tudo isso aí, cara. É uma forma de vida boa.